Olá, gente, boa noite. Aqui novamente com você. Obrigada pela atenção. Você que já me acompanha em vários programas. Eu estou aqui ao vivo, 21 horas, toda quarta-feira com você, né? E tenho recebido muitas ligações, muitos e-mails. Eu quero inclusive agradecer a você que entrou em contato, pessoal de Araras. Um abraço a vocês. O pessoal do Paraná, da Amazonas. Então o pessoal vem perguntando, né, encaminhando o seu currículo, perguntando também sobre suas dificuldades profissionais, relatando muitos acontecimentos. Pessoal, São Paulo, enfim, eu tenho feito bastante atendimentos, agradeço aos ouvintes da Rádio Mundial que estão confiando no trabalho, né? Bom, para você que nunca assistiu ao programa, está assistindo pela primeira vez, eu sou Ieda Neres de Souza, sou consultora de carreira, e o meu trabalho é direcionado à colocação e recolocação profissional, mas o foco principal também é a questão da orientação profissional. Então nós temos o site, que é www.rhtransformaçãosemcedilha.com.br. O telefone nosso é 011 20 26 81 71. Então deixa eu falar para vocês, gente, olha, inclusive eu venho falando que estou construindo todo um trabalho na direção de cada vez mais aprimorando essa questão da colocação e recolocação profissional. Então esse site ele vai ser modificado porque ele não é automatizado, né? Então nós estamos construindo algo para que a gente tenha lá você cadastrando o seu currículo de um lado, as empresas cadastrando as suas vagas do outro, para que o próprio esse trabalho, esse portal, ele vai poder cruzar as informações para poder a gente ter então automaticamente o perfil desse profissional para estar encaminhando mais rápido as empresas, e estamos trabalhando sempre na direção tanto das vagas quanto da orientação profissional. O que eu venho falando sempre é que o foco nosso na orientação profissional o que acaba acontecendo? Muitas pessoas que a gente atende, depois entra em contato, fala que estão, como é que estão, o que melhoraram, o que conseguiram. Então, também pode você não conseguir algo pela RH Transformação, mas porém você está informado, porque a gente, quando recebe o candidato, inclusive, ou aquela pessoa também que está querendo alavancar a carreira, mas ela já está na empresa, na verdade já está empregada, mas ela está procurando a questão do desenvolvimento, melhorar a questão do desenvolvimento para alçar voos maiores dentro da própria empresa, né, onde está. Então o que a gente faz? A gente recebe o profissional, a gente vai examinar o currículo. Nós temos vários profissionais, gente, que estão fora do mercado, de volta ao mercado, mas que a gente tem aqui tanto aquele profissional que ainda está precisando da primeira colocação, mas tem aquele profissional que já estava no mercado, mas que voltou, está agora no mercado de trabalho, está disponível, e não sabe o que fazer, né? Então, inclusive, vários profissionais também, inclusive pessoas que estão entrando em contato comigo, que são profissionais que vieram de outros países, né, brasileiros que estavam lá fora, voltaram e não estão se achando. O que fazer, como fazer. Né? Então, veja, quando a gente recebe esse profissional, o nosso diferencial acaba sendo, porque nós, inclusive, damos algumas alternativas para a pessoa de como ela pode melhor se conduzir, né? Inclusive, hoje, o programa nosso, o tema do programa de hoje, é o vício e a paralisia dos hábitos. Então a gente observa que tem muitos profissionais que estão direcionados a uma determinada área, se prepararam para uma determinada área, estão o tempo todo, e ele não consegue ser mais flexível, direcionar o olhar para outro lado. Então, às vezes a não colocação, não recolocação no mercado está porque ele está muito condicionado a um direcionamento só, ele não consegue perceber outras coisas, né?
Então a gente sabe, por exemplo, olha, tem vários relatos que eu tenho recebido tenho conversado com muitas pessoas, também peço aquela pessoa que ainda não, que mandou o currículo, né, eu estou recebendo os currículos, quem quiser mandar o currículo para mim, porque todo mundo que manda o currículo fica na nossa base de dados, para você encaminhar o currículo no consultoria@rhtransformação, sem o tio, sem o cedilha.com.br. Então, se você ainda não recebeu o meu contato, aguarde, porque eu faço questão de entrar em contato com a pessoa, né? Daí a gente já começa ali, considerando que a pessoa está nos informando, várias pessoas nos informam por e-mail, dificuldades e tal, para a gente começar a fazer um trabalho na direção da consciência do seu profissionalismo, né? Então, veja, quanto mais você consegue compreender a si mesmo em relação a esse âmbito profissional, é onde você vai conseguir ter mais resultados, né? Então, veja, por que eu comecei a fazer esse trabalho? Então, quem vem me acompanhando, já falei isso algumas outras vezes em alguns outros trabalhos, em outros programas, né? Mas quem vem me acompanhando sabe que eu sou professora universitária já há 17 anos, e daí a gente comecei a fazer um trabalho nos corredores das faculdades, né, acompanhando, observando o currículo, já que eu sou profissional de recursos humanos, respondendo a vários questionamentos, dando orientação aos alunos nas diferentes disciplinas. E a gente vê, aos poucos, a ansiedade desse profissional que se forma, inclusive, e que às vezes não consegue se inserir dentro do mercado de trabalho. E como também, por um outro lado, eu fazia trabalhos de palestras, cursos, workshops dentro da empresa, então resolvi fazer a composição desse trabalho. Então, a partir do ano passado, né, essa parte da colocação, recolocação, essa orientação profissional, tomei isso como algo para mim, para trabalhar efetivamente nessa direção, porque percebo que há profissionais que estão muito desorientados no mercado de trabalho. Então, muitas vezes ele é preparado, ele sabe muita coisa, direcionou-se a várias áreas, não sabe o que fazer com tudo isso, não sabe se apresentar para o mercado de trabalho, né? Bom, então vamos falando sobre isso, e eu vou já, o nosso tema hoje é o vício e a paralisia dos hábitos, e nós vamos conversar a respeito desse assunto. Já vou deixando adiantado o telefone, para que você, de repente, surja alguma pergunta, daqui a pouco você aguarda um pouquinho para você entrar em contato e perguntar para mim, tá bom? Para a gente fazer um bate-papo aqui. Então o telefone é 3016 1764, 3016 1765, 3016 1766, tá bom? Bom, gente, então o vício e a paralisia dos hábitos. A gente sabe que os hábitos é algo que a gente repete, né, sempre, e que a gente tem muitos hábitos que são bons, por exemplo, são ótimos. A gente acorda pela manhã, já tem aquele hábito de ir até o toalete para escovar os dentes, né? Então existem muitos hábitos, a disciplina dessa pessoa direcionada a alguma direção que são efetivamente alguns pontos positivos. Porém, existem hábitos, existem condicionamentos que acabam tornando a pessoa com a ação mais rígida. Então, vamos imaginar, nós já falamos isso em alguns outros programas e eu vou focar para você prestar atenção novamente aqui. Tem aquela pessoa que para tudo ela fala não, né? Eu até inclusive pontuo muito bem isso na sala de aula, porque primeiro dia de aula, eu já começo, até falo para os alunos, vamos imaginar primeiro dia de aula, aquele aluno que ele fala, não gosto de matemática, quer dizer, antes do professor entrar, ele não gosta de matemática, vamos imaginar que ele tem outros não. Não gosto de ler, não gosto, por exemplo, de outros nãos que ele tenha na vida. Não gosto de quiabo, jiló, por exemplo, né? Não gosto disso, não gosto daquilo. Então, os nãos estão na nossa cabeça, né? Aí, o que acaba acontecendo? Bom, se você pegue todos os seus nãos, não quero isso, não quero aquilo outro, não gosto de fulano, não gosto que a pessoa age assim. Então, o que acontece? Só gosto da pessoa que se comporta desse jeito, não gosto do outro jeito, não vou abrir um negócio próprio. Então, eu falo muito bem isso para os alunos em sala de aula. Por quê? Aquela pessoa, o professor depois entra na sala
e vai trazer várias disciplinas, vai falar, não, olha, isso é bom, tal, e daí nossas matérias e tal, vão ler sobre vários assuntos. Só que o não já está introjetado na cabeça da pessoa. Ah, não gosto de falar em público. O que acaba acontecendo? 50 anos, 100 anos depois, essa pessoa ela não fez nenhuma provocação para modificar diante desse obstáculo. Então, o hábito que ela o direcionou numa determinada direção condiciona essa rigidez que a pessoa não consegue pensar que ela está repetindo todo dia a mesma coisa. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Então, se ela vai pegar um trajeto, ela faz sempre o mesmo. Se as ações... Então, veja, nós temos ações que não estão dando certo e que a pessoa ela precisa ser flexível, arranjar outras oportunidades, outros caminhos, deixar aquele e olhar numa outra direção, apostar numa outra direção. Então, às vezes, existem coisas muito próximas que o profissional pode fazer, que até mesmo, por exemplo, uma pessoa que está fora do mercado de trabalho, vamos falar alguma coisa, por exemplo, até vender água, a pessoa nunca fez isso, ela falou, não, nunca vou fazer isso na vida. E às vezes são coisas que a pessoa aposta, né, alguma outra coisa que ela nunca fez, e que a cada vez mais ela consegue, alavancando a sua vida nessa direção, que é a nova escolhida, ela vai entendendo mais daquilo e aí vai se projetando melhor no mercado, naquela direção mais simples, estava ali muito próxima a ela. Né? Então, agora tem um ouvinte no ar. Alô? Alô. Boa noite, com quem eu falo? Boa noite, fala com a Hernani. Boa noite, obrigada pela participação. Você fala da onde? Eu estou na região do Tatuapé. Tá. Então, obrigada pela participação. Pode fazer sua pergunta. Ao contrário dessa pessoa que você narrou aí, que fala não para tudo, eu acabei sendo obrigado a falar sim para tudo. Eu me tornei deficiente visual parcial com 22 anos. Hoje eu estou com 36. Aí que eu que trabalhava no ramo de automóveis, fui proprietário de oficina e mecânico diesel. Fui obrigado aí para processamento de dados, mas a visão acabou não permitindo que eu atuasse. Me formei em um outro curso técnico também, técnico em massoterapia, que é hoje o que eu me sustento. Mas como o ganho não estava o suficiente, eu resolvi me tornar técnico em segurança do trabalho, aproveitando esse nicho de mercado de pessoas com deficiência, mas não estou conseguindo atuar. E hoje faço corretagem de imóveis também, como uma segunda opção de trabalho. Aí eu gostaria de saber como passar para as empresas que eu tenho capacidade, principalmente na área de vendas, eu sempre fui um bom vendedor, tenho uma eloquência verbal acima da média e o raciocínio lógico muito inteligente. Só que eu não consigo passar isso para as pessoas de uma forma que comprem a minha pessoa, a minha ideia. Eu percebo essa dificuldade. Ok. Então vou te responder aqui pelo ar, tá bom? Aqui na rádio, tá bom? Obrigado. E eu agradeço muito a sua participação, tá bom? Ó, então, gente, respondendo aqui o Hernani no ar, né? Veja, é um profissional que foi além, reúne competências, porque, veja, ainda que seja deficiente visual, ou qualquer outro tipo de deficiência, o que as empresas têm que estar a par é que quando ela contrata um profissional, não é porque vai fazer algum favor para essa pessoa. Na verdade, essa pessoa reúne competências e vai conseguir auxiliar a empresa nos seus diferentes trabalhos. Ela tem competência para fazer. Né? Inclusive, e muitas vezes ela enxerga muito mais do que aquela pessoa que às vezes tem a visão. Às vezes ela não se destaca, inclusive, muito mais. Então, aqui, respondendo a Hernani, veja, quando eu estou assumindo esse trabalho de colocação, recolocação, Hernani, e outros profissionais também que estão deficientes, né, a gente está pontuando, trazendo esse esclarecimento para as organizações. Então isso também é alguma coisa que a gente está fazendo na direção de pontuar esse profissional. Né? Agora, veja, como você reúne essas competências, eu precisaria conversar com você para a gente verificar primeiro como é que está o seu currículo, como é que você se apresenta ao mercado.
Então, e muitas vezes o que a gente tem falado aqui, que essa flexibilidade do profissional, muitas vezes também é esse profissional que tem que construir uma nova história, alguma provocação. Porque às vezes nós estamos também muito condicionados, gente, a esperar que a empresa nos chame. Então, às vezes a empresa nos chama e a gente não cria novas possibilidades. Né? Então, imagine que você, Hernani, que me disse aqui que tem essa comunicação, quer dizer, às vezes a pessoa consegue realizar alguma palestra na empresa, consegue trazer algum tema de orientação às pessoas, inclusive outros deficientes visuais, alguma provocação que você vá na direção da empresa para oferecer o seu trabalho, a sua provocação para se mostrar ao mercado. Então, muitas vezes as pessoas não atuam, não entram em ação, porque ficam esperando, olha, a empresa não me chamou. Então, na verdade, esse ir ao encontro, ao destaque, a mostrar-se no mercado com alguma troca, de alguma coisa que você consegue trocar com outra pessoa, né, alguma coisa que você vai contribuir, e muitas vezes é esse profissional que precisa se provocar. Então não é somente a empresa que chama, é você que se chama às novas oportunidades, é você que pede o espaço, olha, eu gostaria de fazer uma palestra na empresa. Então você começa fazendo, por exemplo, 1, 2, 3, você se dirige para fazer algum grupo, deficientes visuais, em que você consiga se pontuar. Então veja, nós estamos trabalhando aqui no sentido de construir essa consciência do profissional em que ele se arremesse para as novas oportunidades também, né? Se coloque, abra novos campos de atuação, se provoque para novos ensaios, muitas vezes para se colocar em caminhos que ele ainda nunca passou, porque senão vai acontecer aquela história de que nós vamos passar sempre condicionados, o vício e a paralisia dos hábitos nos levam a crer que o caminho é sempre um determinado caminho. E às vezes a gente não é só dessa forma, existe uma outra forma de olhar, né? Ok? Então aqui vamos continuar esse bate-papo, vamos pedir para novos ouvintes entrar em contato aqui para a gente continuar esse bate-papo. Então o telefone 3016 1766, 3016 1767, 3016 1768, tá bom? Bom, então continuando, olha, inclusive no passado, para quem está ouvindo agora, né, quem entrou agora na rádio, meu nome é Ieda Neres de Souza, eu sou consultora de carreira, e hoje nós estamos falando sobre o vício e a paralisia dos hábitos, dizendo que os hábitos são bons, existem muitos hábitos positivos, mas existem aqueles hábitos que a gente precisa romper, porque eles são muito viciosos e não estão nos permitindo enxergar algumas outras coisas, né? Inclusive no passado, quando uma pessoa demorava muito tempo, muitos anos dentro de uma organização, era bem visto, né? A pessoa passava anos ali dentro daquela... Hoje não. Hoje quando a pessoa... Claro, a pessoa não pode ir saindo de uma para outra o tempo inteiro. Mas é interessante quando uma pessoa mais que tenha flexibilidade, ela tem vários... passou de uma empresa a outra, ela tem uma flexibilidade também. Isso também hoje é bem visto, porque é sinal que a pessoa se provoca, se direciona, se lança para outros caminhos também. Então também esse novo olhar, se permitir para um novo olhar, é algo positivo, tá bom? Bom, repetindo aqui os telefones da rádio, 3016 1764, 3016 1765, 3016 1766, tá bom? Então veja, esse condicionamento, a gente precisa, veja, o que acontece? Eu tenho, olha, esses dias inclusive recebi alguns e-mails, e tem aquelas pessoas que elas estão fora do mercado de trabalho, passando inclusive por grandes problemas financeiros, né? Porque, claro, a gente entende que a pessoa está com pagamentos de coisas que ela tem que fazer, às vezes dentro da família, então... Para pensar numa nova direção é complicado. Então a pessoa, às vezes, ela pensa tanta coisa, tanta dificuldade, tantos problemas, que ela precisa se afastar um pouquinho, permitir porque o pensamento pensa tanto, que ela não consegue pensar num novo caminho, porque é complicado,
né? Então, primeiro, se o problema é fome dentro de casa, então primeiro a pessoa precisa resolver esse problema. Às vezes, alçar voo numa direção mais simples é importante, porque a pessoa precisa pagar as contas, precisa prover alimentos dentro de casa, né, regular algumas coisas ali de momento. E aí, estando dentro de uma atividade, a pessoa já começa a estar mais tranquilo no seu forma de pensar, no seu forma de se conduzir, para conseguir pensar na direção da construção da carreira, né? Então ela precisa, são dois momentos, o momento em que ela trabalha o hoje, dupla estratégia, e o amanhã na construção da carreira, aos poucos. Às vezes, inclusive, a pessoa alça voo numa direção e ela até se identifica com aquilo, e ela quer estar naquela área para a sua vida inteira, né? Bom, repetindo aqui os telefones da rádio novamente, 3016 1764, 3016 1765, 3016 1766. Gente, então, para quem quer passar o currículo para mim, para a gente conversar e tal, olha, você passar o currículo para mim, você não paga nada, tá? A gente faz, você passa para mim o currículo, eu vou entrar em contato com você, vou te falar do trabalho que eu costumo fazer, que é essa parte da consultoria para orientação, né? Mas você me passa o currículo de qualquer forma, o seu currículo já fica na nossa base de dados, para que a gente comece a encaminhar, a ter esses currículos para o mercado de trabalho. Porque eu já falei para vocês aqui, é complicado quando a gente trabalha com esse trabalho de vagas, porque eu falei para vocês, a gente tem lá 50 currículos, que tem aquela área, né, que é aquela vaga que a empresa está querendo. Mas aí vamos imaginar que 30 desses currículos a pessoa mora na zona norte e a vaga é da zona sul. Aí a gente entra em contato com esses profissionais e daí verifica que um não sabe, já está em outra empresa, outro... Quer dizer, aí até que você consiga selecionar esse candidato é super complicado. E a gente leva muito tempo, então corre o risco de acabar perdendo a oportunidade dessa vaga. Então, quando você manda o currículo para mim, nós já estamos trabalhando com o seu currículo, pontuando as empresas, tá bom? Porque a gente faz esse trabalho de colocação e recolocação. Inclusive, o que eu quero falar para você, que olha, que entre em contato de outros estados, né, outras cidades, que em breve nós estamos construindo um trabalho para que um trabalho também pontue você aí aonde você está. Nós estamos construindo algo, aprimorando o nosso trabalho, para que a gente consiga trabalhar atuando em todos os estados brasileiros, então, cidades. Estamos construindo um trabalho nessa direção. Em breve nós estaremos falando com vocês sobre isso, né? Então, aqui é um trabalho honesto, que a gente está falando para vocês, essa construção, que é algo, inclusive, que eu faço, e que eu acho que você, ouvinte, quem tem me acompanhado, você vê que eu faço com carinho, porque é algo que eu gosto de fazer. Eu estou direcionada ao meu propósito definido, né, a fazer esse trabalho de orientar, de acompanhar, de encaminhar as empresas, também de favorecer as empresas. Por quê? Porque é algo que eu gosto e me identifico muito, tá bom? Olha, então novamente aqui o telefone da rádio. Antes disso eu vou falar o meu telefone, quem quiser entrar em contato, 011 20 26 81 71, tá bom? 20 26 81 71, novamente aí o e-mail, consultoria@rhtransformação, sem o tio, sem cedilha, .com.br, tá bom? Então, já estamos chegando ao fim, aqui o Tomás está avisando. Já estamos no final, né, Tomás? Como passa rápido, gente? Como passa rápido aqui, mas, bom, estamos aqui sempre às 21 horas, nessa direção. Inclusive, eu vou dizer para vocês que os programas estão ficando no YouTube. Então, para encontrar lá, para você ouvir os programas, você pode procurar por Ieda Neres, ou então RH Transformação, tá bom? Bom, então, o que nós estamos pontuando é que você precisa fazer novos ensaios. Se você começa dando um passo numa nova, se dá a permissividade de um novo olhar,
para que você tenha referência desse novo olhar, para que você caminhe por caminhos que dantes nunca caminhados, tá bom? Então se permita novas chances, às vezes está muito próximo daquilo que você pode fazer, só que você não está enxergando. Entre em contato comigo para a gente conversar a respeito, 2026 81 71, e lembre-se sempre, transformação é atitude. Então mude o que é preciso e faça acontecer. Obrigada pela atenção novamente. Novamente aqui, às 21 horas da quarta-feira eu te espero. Tá bom? Uma boa noite.